Será que a sua casa tem refletido o seu estado emocional e você ainda não parou para prestar atenção nisso? Ou talvez você até saiba que precisa fazer uma mudança ou outra, mas ainda não deu a atenção devida, porque acha que não tem tempo ou acha que isso não é relevante para o momento. E às vezes a sua energia pode estar sendo drenada aos poucos sem mesmo você perceber. Às vezes uma decoração, às vezes uma cor, às vezes uma bagunça que você não olha, algo que você tem acumulado. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre coisas que eu cortei dentro da minha casa. Depois eu vou deixar aqui na sequência, se você ainda não assistiu, que é bem interessante você assistir para você fazer esse checklist e observar se você tem essas coisas dentro de casa e o que pode ser retirado para que você consiga ter um lar mais leve, com uma fluidez maior, para que você se sinta descansado, para que você tenha energia mental, que você tenha paz mental. O ponto é que muita gente não se atenta é que a nossa casa, o nosso lar, é o primeiro lugar aonde a gente treina o comando, o nosso próprio comando. Porque quando a gente faz isso internamente, é normal que isso reflita de forma externa. E se o externo ele não se equilibrou, ele não se ajustou, é sinal que algo interno também pode estar desalinhado, desajustado. Se a gente de alguma forma procura trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal de forma interna, como eu disse, é natural que isso reflita também em tudo aquilo que a gente faz, desde a maneira que a gente se veste, se comporta, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo ao nosso redor acaba acompanhando essa mudança interna. E às vezes o contrário também é verdadeiro. Se a gente não consegue externalizar isso, se a nossa casa não consegue refletir esse momento, esse novo momento que a gente começa a ingressar nessa jornada de autoconhecimento, nesse desenvolvimento pessoal, muitas vezes a gente acaba desanimando no meio do caminho, muitas vezes a gente acaba não seguindo o processo da melhor forma que a gente poderia, porque o ambiente ele tem um peso muito grande. Eu já gravei inclusive um vídeo sobre isso também, sobre o poder do ambiente, que ele consegue nos puxar. E isso tem muito a ver com as pessoas e tudo mais. Existem também estudos mais aprofundados em relação às cores, do poder de influência das cores sobre a nossa vida. Inclusive, tem um livro que se chama Psicologia das Cores. Eu estudei sobre esse livro, inclusive, estudei mais sobre todo o impacto das cores no nosso visual, no nosso comportamento, porque eu já fiz um treinamento de estratégia de imagem, então a gente estuda toda essa parte também, não só das linhas, dos enquadramentos, de tudo isso, mas como também as cores influenciam. E na parte da decoração não é diferente. Se tem algum arquiteto aqui me acompanhando, se tem alguma pessoa que trabalha com design de interiores ou que de alguma forma está ligado com essa questão da arte, das cores, sabe muito bem que as cores impactam no visual, no sentimento, até mesmo na energia da pessoa que está utilizando essa cor. Não é à toa que tanto as empresas, o marketing, toda a parte de vendas sabe utilizar muito bem essa questão da psicologia das cores, quanto também quando a gente vai observar hospitais têm as mesmas cores, até mesmo os médicos utilizam jaleco branco, tudo tem um motivo. Eu não vou aprofundar em relação às cores aqui, inclusive se você tiver interesse, comenta aqui que eu posso de repente gravar um vídeo sobre isso, mas facilmente você encontra também essas respostas no Google. Se você pesquisar o que simboliza cada cor, o que cada cor representa, não é difícil de você encontrar. E por que isso é interessante quando a gente pensa na nossa casa? A nossa casa precisa ser um ambiente que a gente se sinta seguro, que a gente se sinta confortável, que a gente consiga descansar plenamente. E tem muitas pessoas que às vezes colocam objetos, colocam cores, colocam muitas informações que deixam a nossa mente cada vez mais ativa. E isso gera esse desconforto e gera também essa ansiedade o tempo inteiro de querer agir, de querer fazer e acontecer. Para alguns cômodos, para alguns momentos, isso pode funcionar. E às vezes você utiliza essa energia do fazer, essa energia de estar sempre na agitação, de repente no seu quarto.
Imagina você utilizar um vermelho, uma cor mais viva, mais expansiva dentro do quarto. Isso vai gerar uma energia de mais agitação para um local que precisa de uma energia mais calma, mais tranquila. Então percebe que se você também utiliza as cores erradas em ambientes que não fazem sentido para aquelas cores, isso vai interferir diretamente no seu estado emocional. Teve uma vez que eu e meu marido, nós moramos em um apartamento que ele já estava todo decorado. Quando a gente visitou, a gente achou super legal, porque era uma coisa que, quando a gente estava iniciando a nossa jornada juntos, a gente achava muito legal aquele estilo de decoração mais industrial. Tava bem na moda há algum tempo atrás, ainda tem pessoas que utilizam, principalmente dentro de escritórios. Agora, em casa, teve uma fase que também foi mais uma febre de usar esse estilo industrial. E a gente achava bem legal, a gente achava estiloso para a época, e a gente encontrou esse apartamento que já estava todo pronto, todo decorado, o dono deixou realmente tudo muito bacana. Só que quando a gente se mudou para lá, a gente ficou pouco tempo nesse apartamento, a gente viu que não era tão usual e não era tão legal assim. O que que foi acontecendo? Tudo era muito escuro, tudo era cinza e preto. Ou seja, não tinha nada claro. Além disso, tinha um agravante de não bater sol nesse apartamento. Então pensa, a gente já está falando de um ambiente fechado, um ambiente escuro, um ambiente que vai deixar a gente mais desanimado, vai deixar até um pouco mais depressivo, se é assim que eu posso dizer. Por quê? Porque o ambiente, ele também dita muito da sua energia. Ou seja, a gente foi perdendo a energia naquele local, porque no dia a dia a gente percebeu que uma coisa é, se você trabalha nesse local, você vai embora, vai para casa, um outro ambiente ou uma sala só é daquele jeito. Agora, quando todo o apartamento, o banheiro, a cozinha, o quarto, a sala, tudo, absolutamente tudo, era estiloso, era muito estiloso, estava bem decorado, estava muito bem decorado. É aquela ideia de quando fazem só aquela decoração para revista e aí você vê e acha super legal, mas na prática parece que não funciona. Na prática, pra gente, pra mim e pro meu marido, não funcionou. A gente teve a mesma sensação, até a nossa cachorrinha sentiu mesmo, de ficar um pouco mais amuadinha, ela não gostava tanto, a gente percebia que ela também não curtiu. Lógico, tinham outras questões ali envolvidas, mas hoje, quando a gente olha, vê um imóvel, a gente observa e fala, nossa, tudo muito escuro, eu não faria dessa forma. Ou tudo muito escuro, eu mudaria, deixaria os armários mais claros, ou deixaria as paredes um pouco mais claras. Não é que vai ser aquele branco. Aqui, por exemplo, as paredes têm um tom mais escuro, até mais do que eu gostaria, um tom mais fechado, mas ainda assim tem paredes um pouco mais claras, tem ambientes com um pouco mais de vida, um pouco mais claro. A iluminação é diferente, também bate bastante iluminação natural, o que faz muita diferença. Lá nesse outro não, então era muito fechado, então pensa, tudo muito escuro, a gente foi sentindo que parece que aquele ambiente foi deprimindo a gente, não foi interessante. Então repara como isso também acaba afetando de forma inversa. Então, tanto o nosso estado emocional afeta o nosso ambiente, quanto o nosso ambiente também pode afetar o nosso emocional. Eu iniciei o vídeo dizendo que o nosso lar, a nossa casa, é o primeiro local onde você treina o comando. E por que que isso é tão importante de você observar? Porque às vezes você tem deixado o tanto faz dentro da sua casa. Tá tudo bem, tá com a cama bagunçada, tá tudo bem esse local desarrumado, tá tudo bem eu aceitar um monte de coisa. E se você não consegue governar a sua própria casa, se você não consegue ter o controle sobre o seu próprio lar, isso vai ditar muito de como você controla todo o resto ao seu redor. Isso vai te dar mais poder ou menos poder para lidar com as outras coisas que surgirem no seu caminho. Então, se você for pensar, a bagunça, ela não é uma simples bagunça. A bagunça é energia
sendo drenada. É como se você pegasse a sua energia e esvaziasse, porque toda hora que você olha a bagunça, isso te lembra que você precisa arrumar. Você gasta energia, às vezes você se irrita ao olhar a bagunça, mas você não consegue arrumar. Então, às vezes, é preferível você separar um momento, seja da sua semana, do seu mês, que você possa colocar as coisas em ordem, porque eu, pelo menos, vejo isso, eu falei sobre isso já em alguns outros vídeos, dessa questão da bagunça, quando tá tudo muito bagunçado, muito desalinhado, você parece que não consegue pensar da melhor forma possível, você não consegue ser criativo bastante, você não consegue descansar. Uma série de coisas, quando tá tudo muito bagunçado, isso reflete em como a gente se sente. Às vezes a gente vai ficar mais irritado, porque a bagunça também te deixa mais irritado, ou vai te deixar mais desanimado ainda, porque você olha para tudo aquilo e isso também te dá desânimo. Então percebe que a gente precisa muitas vezes olhar para a nossa bagunça, para o nosso interno, para o nosso lado, entendendo, beleza, será que o meu quarto tá uma bagunça que eu preciso organizar? Será que meu armário eu preciso organizar? Será que a minha mesa de trabalho, aonde eu cozinho, será que esses armários, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu consigo deixar um pouco mais fácil, mais organizado, para no dia a dia eu não precisar ficar olhando para essa bagunça o tempo inteiro? E se a gente for pensar, o lugar que mais revela sobre a nossa vida emocional é o nosso quarto, principalmente a nossa cama. Tem um livro que eu esqueci o nome agora, mas um autor famoso que ele fala sobre isso. Você quer mudar o mundo, mas você é incapaz de arrumar a sua própria cama. Ou seja, às vezes a gente quer sair para o mundo, fazer acontecer, só que a gente não faz o básico dentro da nossa própria casa, para a nossa vida. E se você, no fim do dia, aceita dormir numa cama desarrumada, numa cama, sabe, que você largou tudo espalhado, tudo jogado, e você só tira e deita de qualquer jeito, isso mostra o quanto você se cuida, o quanto você se valoriza. Isso mostra o seu nível de prioridade para você mesmo. E tem um outro lado, se você também só arruma a casa para quando vai receber visitas, isso também mostra que você não se prioriza o bastante. Às vezes eu fico aqui dar esses 5 minutos, esse ciricutico, como dizem, de querer arrumar, porque às vezes a gente vai deixando acumular mesmo, porque na correria, gente, aqui eu não estou romantizando nada, porque eu sei que o dia a dia, às vezes quem não tem condição de pagar uma pessoa para poder ajudar nessa limpeza, nessa organização, não é fácil, a vida corrida que a gente leva. Então, eu sei que é difícil, às vezes as coisas vão ficar bagunçadas e às vezes a gente vai ter que deixar as coisas bagunçadas para dar conta das outras. Então, é aquela história dos pratinhos. Aqui a gente está sempre tentando equilibrar os pratinhos, mas talvez em determinados momentos alguns pratinhos vão cair e tá tudo bem, faz parte da jornada. Depois a gente vem, limpa os cacos, conserta, sabe? Coloca um novo e segue o baile, segue o jogo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a casa fica mais desorganizada e foi uma semana mais agitada, e aí meu marido fala: Mas pra que que você vai arrumar? A gente não vai receber ninguém esse final de semana. Opa, peraí. É pra mim, eu me sinto bem, é pra gente, nós merecemos um lar limpo, organizado, que a gente se sinta bem, sabe? Essa sensação de você sentar no sofá, se quiser assistir uma série, um filme, e tá tudo limpo, tá tudo organizado. Sabe, fica mais gostoso, mais aconchegante, você descansa muito mais. Então isso mostra o que você valoriza para você também. E aqui eu não estou dizendo de luxo, estou dizendo, sabe, de limpeza, de trocar a sua roupa de cama, de colocar uma coxa bonitinha, de você ter esse cuidado da organização. É muito gostoso quando você deita assim, a cama tá tudo limpinho, parece dar um frescor muito maior. Então, se você sai e sequer arruma a sua cama e volta e não arruma a sua cama e fica do mesmo jeito, você está dizendo para si mesmo que você não se valoriza o suficiente, que você aceita qualquer coisa. Então entende que são mensagens sutis, que isso revelam muito mais sobre você. Da mesma forma, se você também só faz isso quando chega a visita. E aqui eu estendo, inclusive, para usar coisas novas, pratos, talheres. Quantas pessoas só deixam as coisas boas para usarem com as visitas? O que que isso também inconscientemente está falando sobre você?
Tá dizendo que você não se coloca em primeiro lugar, você não se prioriza, você não se vê merecedor, você serve para o outro, menos para você. Tá tudo bem a gente ter aquele kit que a gente vai usar em alguns determinados momentos, a gente quer impressionar as visitas ou a gente gosta, a gente tem esse apego. Mas por que que você também não pode fazer isso por você? Sabe? Uma vez na semana você coloca esse jogo. Lembro que no início do casamento a gente comprou um faqueiro super simples para a gente poder usar e pratos mais simples. E aí a gente tinha essa ideia de que tinha que usar para as visitas. Então eu deixava os pratos melhores para as visitas. A gente ganhou um faqueiro super bonito na época de uma marca boa dos tios do Lucas. E a gente ficava com eles fechados, porque não vamos usar. Mas depois eu fui percebendo que, opa, peraí, nós merecemos usar. Somos nós que merecemos usar primeiramente. Não vamos mais usar esses pratos, esses copos, a gente tem. Não é que a gente não tinha, a gente tinha. Entende? Eu não tô falando se você hoje não tem condições de comprar algo que seja melhor para você utilizar, faça o seu melhor com as condições que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda, como diz já Mário Sérgio Cortella. Então, faça o seu melhor para você da forma que você pode hoje. E isso inclui arrumar a sua cama, arrumar o seu ambiente. Isso inclui você prestar atenção nos objetos que você tem colocado de decoração, se esses objetos eles têm refletido quem você é, quem você quer se tornar. As cores, de repente você vai pintar uma parede, uma coisa, dá uma pesquisada, vê se faz sentido com o seu momento. Às vezes você não tem condição de contratar um arquiteto, um decorador, um profissional que vai cuidar dessa parte para você, dá uma pesquisada. Olha, sabe, na internet a gente acha muita coisa, muitas respostas. Isso tem um poder muito grande de treinar a sua própria mente, de você entender que você não tolera qualquer coisa, de entender que você merece mais, de que você também pode ser uma pessoa equilibrada dentro e fora, que você também pode alcançar melhores resultados na sua vida. Isso não é para o outro, mas é para você, porque diz sobre o que você tolera, sobre o que você aceita para a sua própria vida. E é isso quando eu digo que isso treina o seu próprio cérebro. Isso treina a sua mente. E isso diz como você se respeita ou não. E eu quero te passar um desafio agora de você observar os seus ambientes, observar melhor, principalmente aonde você dorme, o local que você costuma descansar, de repente o seu local de trabalho, se você trabalha em casa. Qual local você pode organizar agora? Qual local você pode deixar mais agradável para você agora? Para refletir o que tem de melhor aí dentro de você e observar se tem algum cômodo, alguma área que está drenando a sua energia de alguma forma e te impedindo de avançar. Porque às vezes você está nessa movimentação, nesse desenvolvimento pessoal, você está buscando isso, mas parece que você não consegue, parece que existe uma barreira. Então começa aos poucos. E algo bem interessante também de você pensar é, por exemplo, o banheiro. Ele diz muito sobre a sua autoimagem. Você acorda e olha todo dia ali para o espelho, vai escovar os dentes, vai arrumar o cabelo. O seu armário diz muito sobre a sua identidade, quem que você é, o que que tem lá dentro do seu armário, te representa, não representa, tá muito bagunçado, não tá, tem roupas que você nem usa mais, roupas velhas, rasgadas, que não condizem mais com a sua nova versão. De repente também você pensar na sua mesa, seja a mesa de você se alimentar, seja a mesa de trabalho, clareza mental, organização mental, o fato de você fazer também as suas refeições à mesa, ao lado das pessoas que você ama, ao lado das pessoas que você quer bem, servir, como eu disse, os melhores pratos, talheres. Tudo isso faz diferença. Como eu disse, mostra se você está bem emocionalmente ou não. Tem gente que só faz todas as refeições no sofá, assistindo televisão, não tá nem aí para nada. Não tô dizendo que você não possa fazer isso, comer uma pipoquinha, assistir um filme, tá tudo bem. A questão é, será que você não tem repetido isso e a sua mesa virou só enfeite dentro da sua casa? Faça um raio-x do seu ambiente e perceba se tem áreas, se existem cômodos, se existem armários que podem ser ajustados, podem ser melhorados. Se às vezes uma cor também, você está incomodado com alguma cor, de repente você quer colocar uma cor que te remeta a algo que você está pensando, que você tem vontade. Como eu disse, se fizer sentido, eu posso até trazer o vídeo falando um pouco mais sobre essa questão da psicologia das cores. E vou recomendar para você esse vídeo aqui, que eu falei sobre portar
coisas importantes dentro de casa para você prosperar ainda mais, para você avançar ainda mais. Comenta aqui agora qual parte que você vai começar. Vai ser pelo seu armário, pela sua cama, de repente pela sua mesa? Comenta aqui que eu quero saber. Aproveita esse momento para se organizar de forma interna e externa também.